No vídeo de hoje nós seguimos com a análise do balanço dos resultados do quarto trimestre de 2024, várias empresas fechando. Hoje um assunto importante, vamos falar da Gerdau. Gerdau que nos últimos anos, ou 2024 inteiro, veio passando por algumas dificuldades devido aos seus produtos estarem associados ao mercado do exterior. A China não está colaborando, os Estados Unidos agora também deu uma dificultada nesse processo e com isso a empresa que antes estava reportando um crescimento das suas receitas, deixa eu te mostrar esse gráfico aqui, que é o que eu faço acompanhando trimestralmente a receita líquida e o lucro líquido dessa empresa. Então olha só comigo para a gente poder continuar falando. A gente vinha uma receita líquida crescente, 16 bilhões no primeiro trimestre de 2024, depois 16,6, depois partiu para 17,3 bilhões. Depois, agora, no quarto trimestre de 2024, tivemos um retrocesso nas suas receitas, 16,8 bilhões de reais. No lucro líquido, aconteceu de forma ondulatória também, mais no primeiro tri, terceiro tri e menos no quarto trimestre, desempenhando aí aquém das suas capacidades a nossa Gerdau. Só um pouquinho falando aqui da China, que era questão de excesso de importação de aço chinês no Brasil. Gerdau já vinha batendo de frente com isso, questões governamentais aqui também, mesmo com uma implementação de uma taxação sobre o aço importado, mesmo assim ainda ficou atrativo para o brasileiro aqui importar o aço chinês. Claro que reafirma com uma qualidade um pouco menor do que o nosso aço do Brasil, por conta da relação do minério também utilizado, dos processos fabris, mas mesmo assim foi mais vantajoso importar o aço da China do que utilizar o nosso próprio aqui. Isso acaba, mesmo com essa alíquota a mais de imposto sobre importação, sendo mais vantajoso para a empresa, prejudicando ali a nossa querida empresa Gerdau, né? Então a gente pode perceber que os números também não foram tão favoráveis só por essas questões chinesas. A gente percebe aqui que a sua receita líquida, ela teve um decréscimo no quarto trimestre de 2024 no Brasil, tá? Para a América do Norte, 6,2%, queda também nos aços especiais, de 2,9% para 2,6%, e a única coisa que teve uma melhora positiva em forma de crescente, né, desde o quarto tri de 23, foi ali na América do Sul, performando mais positivamente, saindo de 1,4 bi para 1,7 bi de reais. E isso a gente pode perceber também uma diferença no seu EBITDA e na margem EBITDA, né? Pressão dos preços no mercado norte-americano e por menores volumes das vendas nas suas operações, tanto também aliado à questão da sazonalidade do período, onde as vendas acontecem numa menor frequência, nós podemos perceber o EBITDA menor também, porque a receita foi menor, né, pessoal? Então acaba que a EBITDA e a margem também fica menor. E o que continuou salvando, mas com uma margem menor, né, mesmo tendo um EBITDA maior, foi a América do Sul, mas também aí a margem diminuiu, isso diminui um pouquinho o seu lucro líquido. Se a gente olha o consolidado, o EBITDA, ele teve uma queda bastante robusta, saindo de 3 bi para 2,3 bi, né? Praticamente 700 milhões de reais aí impactados, né? Saindo também de uma margem menor. Então, se eu tenho uma empresa que ela está receitando um pouco menos, se ela está com EBITDA, com uma margem de lucro menor, acaba que o lucro também fica aquém do desejado por nós investidores, né? Lembrando que ela é uma empresa bem cíclica, e essas empresas cíclicas não são, teoricamente, ali para amadores, né? A gente tem que tomar cuidado ao investir em Gerdau ou o percentual da carteira, porque nós vamos ver o histórico mais para frente também, que não é lá grandes coisas assim, apesar de eu particularmente gostar muito da tese de investimento e gostar da empresa, mas não é porque eu gosto da empresa que eu devo defendê-la aqui a qualquer custo, porque as nossas análises aqui são idôneas, elas são referentes aos resultados que a empresa apresenta, não tem opinião pessoal aqui de forma a apresentar nas análises, né? Então a gente vê esse lucro que vem decaindo aqui bastante, né? De 1,4 bi para 667, isso é um baque que assusta muitos dos investidores, isso mexe na cotação, né? Ou coisas que impactaram também foi o resultado financeiro, pessoal. Olha só, um resultado financeiro que sai do terceiro tri de 314 milhões para 624 milhões ali, ou de forma anual também, 988 milhões para 1,9 bi. Então, esse crescimento do resultado financeiro de forma negativa, né? Ou seja, o resultado financeiro negativo devido ali ao pagamento das suas dívidas, das suas obrigações, fez o lucro também, de certa forma, retrair bastante, tá? Com isso, a gente vê esse lucro líquido ajustado aqui, que foi 37,7
menor com base anual e 10% comparando ali o quarto TRI de 2023 com o quarto TRI de 2024 e pior ainda, 53% negativo comparando o TRI passado com esse TRI atual, tá? Então, lucro por ação também isso tende a cair bastante, né? Só que um ponto que pode deixar a gente menos assustado é com relação à sua alavancagem, né? Suas dívidas aí que a empresa tem, ela tem caixa o suficiente para arcar com essas dívidas de curto prazo. Então, nós temos um parâmetro de dívida líquida por EBITDA de 0,47. Então, é bastante confortável para a empresa fazer várias manobras de investimentos, mesmo que isso sacrifique um pouquinho o lucro nesse período, né? Então, a gente vê que ela tem uma dívida bruta de 13 bilhões e um caixa de 8,4 bi e sua dívida líquida 5,3 bi. Então, a dívida líquida, aquela de mais curto prazo ali, tá bem menor do que o seu caixa. Então, tá confortável para a empresa nesse sentido, né? Outra coisa também que tem impactado nesses resultados, mesmo com esses solavancos que o mercado tem dado, como, por exemplo, a questão da China que eu comentei, e agora dos Estados Unidos, dificultando um pouco a importação também, apesar de vários processos, de várias unidades fabris serem localizadas nos Estados Unidos, da Gerdau, a gente percebe que a empresa também está gastando ali da sua energia com investimentos. O quarto trimestre de 2024 mostrou isso, com 2,3 bi em investimentos ali, tanto para arcar com a competitividade, deixar o produto mais competitivo, otimizado, tanto também para suas manutenções ali, ainda mais na parte do Brasil, né? Então esse investimento forte pode mexer. Um dos pontos que eu posso dizer positivo com relação à Gerdau, o que a gente pode olhar aqui? São os dividendos, né? Dia 19 de fevereiro de 2025, foi ali aprovada a distribuição de dividendos referente ao lucro líquido, que é mais ou menos 30% do lucro líquido societário que a empresa tende a colocar de payout, né? Então ela colocou aí 5 centavos por ação no montante de 50 milhões de reais e o pagamento ocorrerá o quê? Dia 17 de março, tá? Você precisa ter as ações até o dia 5 de março para poder receber esse dividendo. Então dá tempo para quem gosta, não é sugestão de investimento, aportar e receber esses dividendos ali. Outro ponto positivo também é a recompra de ações, né? Ela tem aqui 20 de janeiro de 2025. Ela concluiu 100% do seu programa de recompra de ações ao longo de 2024, 33 milhões de ações, né? A um preço médio de R$ 10,65 e ela pretende o quê? A cancelar todas essas ações. Após o cancelamento das ações, o capital social da companhia passou a ser um pouco menor. Então, isso é um ponto interessante, porque que tem ações da própria Gerdau fica mais concentrado porque existem menos ações disponíveis no mercado com esse cancelamento dessas ações, né? Daí, para esse ano, um novo programa de recompra de até 6 milhões de ações está aí se vinculando, representando aproximadamente 1% das ações preferenciais de Goal 4, tá? Então, mais uma vez, a empresa vendo que ela está sendo negociada com um certo desconto, esse certo desconto precificado pelos seus lucros menores também e pela dificuldade que estamos enfrentando no mercado brasileiro e no mercado global, tá? Nos últimos 5 anos, a Gerdau ela tem meio que andado de lado, né? Valorizou só 5%, então de meados de 2021 até agora, ela está praticamente ali a mesma coisa, numa certa volatilidade entre 12, 10, 15 reais, agora abaixo dos 10 reais aí, 9,56, uma empresa que não mexeu muito na carteira de muita gente aí, tá? No curto prazo ali pode ter mexido um pouquinho mais, mas veja, vários anos margeando nessas linhas estagnadas. Ao contrário do Ibovespa, que apesar de toda a burocracia que esse índice tem, a gente vê uma volatilidade seguida de quase 12%. De rentabilidade, só analisando o índice, que não é muita coisa, mas é uma referência para a gente usar contra o mercado. Mesmo assim, com a Gerdau tendo essas dificuldades, com a Gerdau com essa ondulatoriedade nos seus lucros, pelo menos não deu prejuízo, né, pessoal? E também com essa ondulatoriedade nas suas receitas, quem investiu nos últimos 5 anos em Gerdau, e considerando o reaporte de dividendos, mesmo com esse cenário das ações andando de lado e outros indexadores subindo, nós temos que uma rentabilidade dela que ganhou do CDI, por exemplo, ganhou do IMAB, que é o nosso IPCA+, e ganhou do índice Ibovespa. Então, enquanto ela rendeu 54,7%, o CDI 52%, o IMAB 27%, e o Ibovespa só 10% nesses últimos 5 anos, e isso considerando, mais uma vez, o reaporte de dividendos. Então, veja que interessante
uma estratégia de investimento onde você foca em comprar ações baratas que pagam eventualmente dividendos e você aproveita esses dividendos para recomprar essas ações, você consegue crescer a sua rentabilidade sem perceber, até mesmo num cenário mais pessimista, acima dos indexadores de renda fixa, né? Então, aquele olhar mais voltado para a renda fixa, que a renda fixa sempre supera as ações, que a renda fixa vence o Bovespa, isso aí depende da sua janela de investimento, depende do preço que você comprou as ações de Gerdau. Por exemplo, se você compra ela a R$ 9,56, é muito diferente de você comprar ela a R$ 12. Claro que no longuíssimo prazo, acima de 10 anos, isso aí vai se diluindo, mas no curto prazo, esses preços mais atrativos tendem a ser mais otimistas com relação à rentabilidade positiva. A gente pode perceber uma coisa aqui, falando já de dividendos, que ela não é uma exímia pagadora de dividendos, né? Veja no gráfico aqui de 2015 a 2020, quase nada de dividendos, pessoal. Então ela não é ali aquela empresa que tem um histórico longo de pagamento de dividendos, tá? Não é uma empresa previdenciária, se assim posso dizer. Aqui a gente tem de 2021 até 2024, 4 anos só, não quer dizer nada no universo de investimento em ações. Mesmo que o dividendo hoje não seja grandes coisas, quem gosta de colecionar essas ações, entende a tese de investimento da empresa, gosta do que ela faz e planeja carregá-la por um bom tempo, lembrando que ela também não precisa ser ali a sua top 5 da carteira, né? Essas ações mais voláteis, commodities, essas ações que tendem a ter uma maior fragilidade do cenário macroeconômico perante os resultados da empresa, que é diferente das ações de seguradoras, de bancos, por exemplo. A gente tem que ter o quê? Um percentual menor na carteira. Para quê? Para você aproveitar os descontos, as oportunidades, mas não ficar refém da empresa quando a volatilidade bater e a sua carteira não ficar sangrando, tá, pessoal? A gente vê que hoje, pela cotação e lucro, né? Então ela está mesmo com um lucro menor do que o esperado, né? Lembrando mais uma vez que é uma empresa que não auferiu prejuízos, assim como temos com outras concorrentes, né? Então, e mesmo ela tendo um lucro menor, né? Um lucro ali de 600 e alguma coisa milhões de reais para o quarto tri de 2024, ou considerando os últimos 12 meses, esse tende a dar uma melhorazinha e a cotação ainda segue mais para baixo. Então veja, eu tenho uma ascendência na linha do lucro e tem uma cotação que ainda permeia para baixo. Isso que abre mais esse gap interessante, que é melhoramento da sua margem de compra da ação, visando justamente um yield on cost melhor. Olhando os indicadores fundamentalistas, o que nós podemos entender de Gerdau? Falando das ações da holding, tá? Goal 4. O PL está subindo, preço sobre o lucro. Por quê? Porque o lucro diminuiu e a cotação ficou de lado, conforme eu mostrei, na casa de 12 a 9 reais, um PL de 6. Margem líquida, pela lucratividade da empresa, está ficando cada vez mais difícil ela oferir grandes margens de lucro, conforme você viu no resultado, que a margem EBITDA dela foi diminuindo. Aqui mostra isso nitidamente, né? Saindo de 2021, boom das commodities, para 2024 aqui, com 2,5 de margem líquida, é uma margem bastante pequena, é uma margem que incomoda e machuca às vezes a carteira da gente, né? Mas com isso tem a precificação, preço, valor patrimonial também mais baixo, ela está oferindo menor lucro, menor margem, o mercado faz o quê? Marca a empresa, bate na empresa, tira o valor da empresa. Para quê? Afinal de contas, agora ela não é uma empresa para boom de commodities valendo 15 reais. Ela é uma empresa que está oferindo menos lucro, então a cotação vai ajustar para aquele lucro. Não é que a cotação está derretendo, como muita gente diz. É que o mercado faz o valuation conforme no que a empresa tende a dar no futuro. Se ela tende a patinar nos seus lucros, por que a cotação vai subir? Por que eu vou falar assim, não, o Gerdau vai valer 15 reais? Não faz o menor sentido. Então o mercado bate nela e a gente vê o PVP caindo também. E o dividendo aqui, conforme você pode ver em forma de porcentagem, a média é 10%, né? Justamente ali mascarado pelo efeito de 2021. Mas hoje com 4,7% não vai deixar todo mundo muito feliz, tá? Mas lembre-se que você investe ou deveria investir em ações para longuíssimo prazo. Lembra das oportunidades. Se é uma empresa que você gosta, você confia, você acompanha a tese de investimento, você analisa os resultados trimestrais e faz sentido,
não caia nas armadilhas aí que alguns mercados vêm dizendo sobre venda tudo na baixa, compre tudo na alta, para oferir lucros não para você, mas para eles, tá, pessoal? Fique esperto com essa relação. A gente pega aqui os concorrentes principais de Gerdau, que são CSN, Ferbasa até e a Usiminas. Quem saiu na frente aqui, pessoal, foi a Ferbasa, por incrível que pareça, né, uma empresa small cap ali, ela teve uma rentabilidade melhor. Logo abaixo a gente tem o que? Gerdau, um pouquinho mais descontado ali no prejuízo, aí a gente já tem CSN e Usiminas. Então, dentre essas fortes, nós percebemos que a Gerdau seria uma das empresas que, em meio a essas dificuldades, ao invés de oferir prejuízos, oferiu grandes lucros. Então, do setor específico, ela seria uma das melhores, lembrando que não é recomendação de investimentos. Então, olhando para os indicadores dessas quatro, comparando aqui bem basicamente, de forma muito rasa, tá, pessoal? Não me leve a mal, é só para a gente fechar o nosso raciocínio. A gente tem que, em termos de preço, hoje quem está negociando mais barato seria a Gerdau, porque CSN está oferindo alguns prejuízos aí, olha só, ROI negativo, né? Menos 10%, Usiminas também, menos 6%, tá? Margens negativas também, isso não é um bom sinal no curto prazo para essas empresas. Então aqui, teoricamente, pelo um preço, Gerdau seria mais barato do que a Ferbasa, por exemplo, mas de margem líquida, a Ferbasa tem mais margem porque os metais com que ela trabalha são metais que têm valor agregado um pouco maior também, então acaba que ela consegue ter uma margem de lucro um pouco maior, tá? O dividendo também acaba sendo ali bem par a par entre Ferbasa e Gerdau no momento, né? A gente tem aqui um dividend yield muito alto, 14% para a CSN, porque é uma empresa que está muito descontada, está muito desvalorizada a cotação, e por menor que seja o dividendo, ele vai dar um yield grande, entendeu? Não cai nessa armadilha também, tá? Tem que ficar esperto com isso daí, acompanhar os vídeos para você aprender, né? Então, dentre essas quatro, qual que é a situação do investidor classe média aqui, minha opinião pessoal? É entre Gerdau e Ferbasa, pessoal. Tá? Quem quer uma micro small cap Ferbasa ali, produtos mais valores agregados, aquela coisinha ali, percentual pequeno da carteira, ou própria Gerdau em si, uma empresa muito maior, exponencial, está presente no mundo todo, coisa e tal. Ou tem gente também que adora uma pimentinha na carteira e aproveita a CSN e Usiminas. Então não cabe a gente ficar aqui batendo boca para ver qual que é a melhor, né? Tem o que você gosta dentro dessa empresa, né? O que a CSN tem que você gosta de ser um investidor de CSN? Ou o que a Usiminas tem que você gosta de ser investidor de CSN? O que a Gerdau tem hoje que é interessante? Receita dolarizada, tá? Por mais que o lucro seja ondulatório, receita dolarizada ajuda a diversificação de carteira. Também trabalhar com metais especiais para a linha automotiva, também é interessante. Gerdau está nessa. Trabalhar com construção, Gerdau também está nessa. Trabalhar com reciclagem de aço, lá nos Estados Unidos que está acontecendo isso muito forte, também tem Gerdau nessa situação. Estou falando mais da Gerdau aqui porque o vídeo sobre a Gerdau, tá? Mas cada empresa tem a sua característica. Tem vídeo da Ferbasa aqui, bem interessante que eu fiz, não vou ficar me delongando muito aqui. E eu espero que você tenha entendido a situação atual da Gerdau. Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia é um tema diferente. Agora estamos analisando os balanços do quarto tri de 2024 de várias empresas. Não fique de fora para você não ficar desatualizado e entender o porquê que sua carteira está subindo ou está descendo ou está aí andando de lado eternamente, tá? Deixa um comentário para mim dessas quatro empresas, qual é a sua favorita. Eu vou adorar saber porque eu vou direcionar os meus vídeos mais para os comentários. Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.